Está connosco Duarte Abrunhosa e Sousa, advogado e investigador do Centro de Investigação Jurídico-Económica da Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Duarte, quando ouvimos falar em legalidade da greve dos motoristas, o que é que pode de facto estar aqui em causa? Está ou não relacionado tudo isto com a questão do tempo indeterminado? Ora, muito bem. Fala-se muito, e estive agora também atento às notícias anteriores e à questão dos polícias, mas de facto parece aqui que esta greve é essencialmente uma questão política, porque em termos do conceito ou o cumprimento dos pressupostos legais da greve, eu acho que ela, à partida, será inatacável. Desde logo porque esquecemos de um dos pressupostos básicos do direito à greve, que é criar dano. Os trabalhadores, quando se manifestam de forma coletiva, para salvaguardar os seus interesses, querem criar dano ao empregador. Só que, ao criar dano ao empregador, estão também a criar dano ao consumidor final e a todos nós. E em determinadas áreas, como os transportes, os combustíveis, os hospitais, nós sentimos um bocadinho na pele, por isso é que há esta, digamos, revolta generalizada relativamente aos motoristas. Mas o que é certo é que a greve, dentro dos seus pressupostos, tem um pressuposto legítimo, que é a luta pelos seus interesses, nomeadamente em termos retributivos, e há uma tutela coletiva que vai criar dano aos seus empregadores. E criando dano aos seus empregadores vai criar dano a toda a sociedade. No entanto, há limites. E quais são os limites, e se é que eles existem, com uma greve desta natureza que tem implicações, como já se viu este ano, tão vastas e, desde logo, que podem condicionar áreas essenciais como a saúde? É que os limites estão determinados, desde logo, pela possibilidade de criação de serviços mínimos. E é aí que, de facto, quando se discute se a greve é ilícita ou não, o que devemos discutir também é se, de facto, o direito à greve é que não está aqui a ser colocado em causa. Porque se formos ver a decisão do Governo... Então, deixe-me tentar perceber. Sim. O que está a falar é em relação à decisão do Governo. Poderá Exatamente. haver aí, ou seja, os sindicatos que dizem que querem impugnar essa mesma decisão dos serviços mínimos, poderão ter razão? Eu acho que isto é quase, nem é preciso ser um jurista para perceber que quando se pede serviços mínimos 100%, são serviços máximos. Portanto, no fundo, isto foi uma expressão que eu já ouvi hoje várias vezes e quem o disse tem toda a razão. Quando eu peço serviços máximos, que são 100%, eu estou a retirar o efeito principal da greve, que é criar o dano. Ora, se não há aqui dano por parte dos trabalhadores, parcialmente está a ser retirado o direito à greve. O direito à greve, porque a influência que é suposto ser criada é através deste dano que vai depois repercutir no consumidor final. E os 50%... Parece-me razoável. Agora, a partir do momento que estamos a falar de serviços mínimos de 75% e de 100%, então nos 100% não há dúvida nenhuma que está a ser colocado em causa... Uma condição, é um condicionamento da greve. É um condicionamento da própria greve e ainda por cima em setores críticos, onde naturalmente que a saúde é um princípio basilar, mas o que é certo é que 100% de serviços mínimos não está dentro do espírito legislador quando criou esta condicionante. Duarte Abrunhosa, quando olhamos para esta decisão do Governo, que acontece, já estamos a perceber, há 24 horas, ou seja, aconteceu 5 dias antes do arranque efetivo desta greve por tempo indeterminado, estamos a falar de uma forma preventiva. Ora, tudo isto está também previsto na lei. Aquilo que poderá ser colocado em causa é apenas essas situações pontuais dos serviços mínimos em relação a alguns serviços? Isso, no fundo, é a questão essencial. É que tem que haver uma proporcionalidade, não no exercício da greve, mas é preciso que os direitos sociais impertríveis sejam cumpridos. E, de facto, isso estabelece através de serviços mínimos. A partir do momento em que, numa determinada área vasta, e basta ver o despacho do Governo, numa determinada área vasta, não há serviços mínimos, são os tais serviços máximos. Isto está condicionado à partida. E depois existe também um pormenor muito importante e que falaram ainda há pouco. Está a haver uma substituição dos próprios grevistas, não que seja ilícito neste caso concreto, porque não é o empregador que está a fazer essa substituição, mas estamos a utilizar... os militares e as forças de segurança? Para fazer esta substituição. Parece-me aqui que estamos num contexto muito crítico para a economia portuguesa, que é agosto, onde de facto temos turistas, temos imigrantes que regressaram ao país. Há um risco efetivo de paralisação do nosso país,
mas temos que ponderar aqui bem se queremos violar aqui a regra do direito à greve, porque a economia aqui não pode ser justificação para tudo, até porque tudo que tiver relacionado com os 100% será aqui excessivo, a partir dos 75%, de facto não é pedir serviços mínimos. E perante esta decisão do Governo, quando são chamados a acudir a estes serviços mínimos, enfim, os militares e também as forças de segurança, estão obrigados a respeitar a decisão do Governo? Eu tenho algumas dúvidas, desde logo porque a própria atividade está devidamente regulada, por isso é que necessita de formação. Não está, parece-me a mim, dentro do núcleo funcional dos próprios agentes da autoridade. Não me parece que poderá haver aqui, eventualmente, uma obrigação, parece-me forçado. Do caráter voluntário, eu não sou conhecedor depois da questão formativa, mas se eles tiverem a formação, eventualmente poderão fazê-lo. Mas sempre dentro... Nós ouvimos aqui Paulo Rodrigues, da associação que representa os polícias, ainda há pouco dizer que foi uma formação de 1 hora com muito pouca relevância técnica. Isso até é desvalorizar a própria função em si dos motoristas de matérias perigosas, porque se com uma formação de 1 hora se resolve o problema, então se calhar não deve ser um título de uma especialidade. Agora, outra questão que se deve colocar, e não está relacionada com o direito à greve, é a questão da eventual alteração da lei da greve, que já se começa a falar, e da necessidade ou não de perceber se os sindicatos devem ter esta influência com pouca representatividade. Porque, no fundo, o que estamos aqui a falar é de um sindicato que representa uma categoria profissional dentro de uma atividade que é muito mais ampla. E essa é que é a discussão que devemos ter para o futuro. Não se a utilização da greve é legítima ou não, porque parece-me que é legítima. Temos a questão dos serviços mínimos, mas o que temos que refletir também é sindicatos que têm uma menor representação ou que inclusivamente representam apenas uma categoria profissional dentro de um contrato coletivo de trabalho, se poderão ter este poder de lançar aqui uma atividade de greve. Mas de acordo com a lei atual, parece-me que é completamente lícita. E em relação a alterações à lei, como já se fala, sobretudo no que diz respeito aos serviços mínimos, é um tema urgente, é um tema para se discutir agora, ou não há necessidade de se mexer na atual legislação? Os serviços mínimos dependem aqui do grau de... A própria lei já o fala, da proporcionalidade. E a partir do momento que não há proporcionalidade, o critério global esfuma-se. Não é criando maiores pressupostos que se vai melhorar a lei, o que se vai é aplicá-la de forma razoável. E aqui parece-me que não o foi. Duarte Abrunhosa e Sousa, muito obrigada por ter estado connosco para ler, do ponto de vista jurídico, aquilo que poderá estar em causa e ser, entretanto, decidido pelos tribunais ou eventualmente